lição ela tem 4 pontos. Né? Deixa eu ressaltar esses 4 pontos e aí depois nós vamos estar transcorrendo, analisando algumas coisas. Ó, primeiro, possessão maligna. Quais são a harmonização nas narrativas? Porque Mateus, Marcos e Lucas relatam esse episódio, mas porém com uma certa distinção. A legião demoníaca, o poder de Jesus e os porquinhos. Então, nós temos 4 pontos nessa lição para poder analisar. Mas para a introdução, o que é possessão? O que significa isso, irmãos? Possessão. O que é isso? O que seria a possessão demoníaca? A pessoa possuída? Uma pessoa possuída. Tomada pelo espírito maligno. Tomada por um espírito. Porque é o próprio nome, né? Possessão. É algo que foi tomado posse. E a nossa sociedade, né, atual, moderna, ela tem cada dia, vamos dizer assim, caído dentro de um naturalismo. Os filmes de terror, né, cada vez mais adentrando os lares, as famílias, tenta se tornar muito natural, normal, essa questão da possessão. Quantos aqui assistiram o filme O Exorcismo? Tudo não. Não assisti tudo. Só eu assisti O Exorcismo? O Bebê de Emily Rose. Assistiu? São filmes que marcaram época. Né? São filmes fortes. Depois teve o Exorcista, depois teve o Exorcista 2. Né? Mas, estou falando esse, mas tem inúmeros filmes, né, que retratam. E lembrando que o filme Exorcista, ele foi feito baseado em fatos reais. Né? São um filme baseado em fatos reais e que, infelizmente, a moça veio a óbito, possuída. Ela não foi praticamente liberta. Né? E ali se tornou até uma fonte de heresia, porque acabou se fazendo daquilo que seria o exorcismo, né? Ali se tornou praticamente quase uma sessão espírita pelas manifestações dos demônios que foram se identificando, que nem vale a pena comentarmos aqui. Mas horrível, quando você lê a história do que ocorreu, você pega a foto da moça, né? O estágio dela final, ela se deteriorou, o estado físico dela foi degradante, extremamente degradante. Tá. Então, vejamos bem, como é que o diabo trabalha? Eu vejo duas coisas que os demônios eles têm como poder de atuação. Primeiro, eles tentam se esconder. É aquilo que chamamos a negação da atuação demoníaca. Nós, como pastores, nós temos aliados hoje que soma no ministério pastoral. Psicanálise, psicologia, psiquiatria, sim, são aliados. A medicina, são aliados. Entretanto, com essa ajuda que veio, né, com a psiquiatria, com esses elementos da ciência, veio acoplado a isso também a negação da atuação demoníaca. E isso é mal, é muito mal. Cada coisa no seu devido lugar. Entendemos que é real a questão psiquiátrica. As doenças psiquiátricas, sim, elas existem, elas são reais. Mas não podemos negar a atuação demoníaca. Isso é muito mal. E essa primeira tentativa do Satanás para a sociedade é negar a presença dele, negar o poder dele. Hoje qualquer psicólogo, qualquer médico diz que demônios são invenções da igreja. Isso é invenção da religião, porque os demônios não existem. Demônios são coisas criadas pela mente humana e que tudo isso são perturbações, são coisas explicáveis, né? Por exemplo, hoje tem o poder da... que não é considerado ciência, né? Mas já se estuda a parapsicologia.
A parapsicologia nada mais é, mas, de uma tentativa de explicar o sobrenatural e que muitas das vezes está muito mais envolvido com demônios, com o reino das trevas, e todo mundo tenta provar que é ciência. Não, é normal isso aqui se mover sozinho, é normal o púlpito ir lá parar lá no canto. Como normal? Como normal? Diz ele que hipnotiza as pessoas. Sim, o hipnotismo, a levitação, a telepatia, aí tudo isso a parapsicologia deve explicar como fenômenos normais. Então, a primeira ação é a negação. Né? Tentar negar a existência dos demônios. Porque o pior inimigo é aquele que você desconhece ele. O pior inimigo é aquele que ele é negado. Porque você não sabe que ele é teu inimigo, você não sabe o que ele vai fazer, não sabe a atuação. É interessante que todas as vezes que lutadores vão para o ringue, né, vão lutar, ter que bater o combate, qual é a primeira ação do técnico para se preparar para o combate? Estudar o inimigo. Estudar o inimigo. Ele vai estudar o adversário, né? Ó, vai pegar as lutas aqui, como é que foram as lutas, você vai ver como é que ele dá o golpe e tal. Até jogo de time. Tem lá os olheiros, né? Futebol só que tem. Os olheiros, né? Que vai assistir o jogo do time adversário lá e ver como é que o atacante joga, como é que tal. Os técnicos de seleções fazem os jogos, os treinos fechados, né? Para que as pessoas não consigam saber quais são as táticas que ele está utilizando. Então, quando você não sabe a ação do teu inimigo, você já está em desvantagem, porque ele dá um passo a mais do que você. Você não sabe como ele faz, o que ele atua. Então, primeira ação. Segunda ação é subestimar o poder do inimigo. Eu não sei o que é pior, negar ou subestimar. Tem muitas pessoas que já estão lidando com demônios como se demônios fossem coleguinhas, como se fosse algum brinquedo. Sabe, essa ação, né, de... Obrigado. Essa ação de fazer inúmeros filmes, né, eu sei que a aula não é sobre isso, mas eu estou falando sobre possessão, eu preciso tratar antes. Se vocês olharem os desenhos animados que são passados para nossos filhos, queridos, parece que tudo isso é o laboratório lá do inferno. Por quê? As caricaturas de demônios, a caricatura de monstros, de bichos, essas coisas todas, para que as crianças achem normal. Isso aqui nem faz parte do script aqui não. Mas eu me lembro quando eu tinha montado umas cartas, eu nem anotei isso aqui, não fazia parte de falar aqui, mas eu me lembro que lá no Brasil tinha umas cartas que as crianças estavam utilizando muito e tal, e eu uma vez fui fazer uma visita e cheguei lá na casa ali, tinha uma criança que estava um pouco perturbada, e pode falar sobre isso aqui. É possível uma criança ficar endemoniada? Claro que é possível. Que aí tem muitos teólogos que dizem que não é possível, que a criança ainda se... Ô, amados, nós temos coisas que a gente pode estar estudando e analisando hoje. E a criança, ela estava com uma situação, com comportamentos estranhos, e eu e minha esposa chegamos lá e fomos olhar, e logo de cara, pastor. Eles tinham uma pilha de carta. Eu peguei ela sentada no sofá. Não temos esse hábito, irmão, chegar na casa de ninguém e mandar, tem que queimar isso. A gente dá orientação. Pastor, ele vai orientar, vai dizer. Agora, a decisão é da pessoa. Eu olhei, comecei a olhar a carta, anjo da morte, anjo sei lá das contas, e não sei o quê. Eu falei, ô minha irmã, o que é isso? Ah, não, que meu filho gosta, meu Deus, isso aí ele. Eu falei, tá explicado. Você está trazendo a maldição para dentro da tua casa. Deixa eu dizer, o que acontece? A ação do diabo é tornar muito natural essa presença dele e a ponto das pessoas não considerá-lo mais como inimigo. Por um lado ele trabalha embutido para que não seja perceptível ele, mas por outro lado ele tenta banalizar. Não, demônio, não, é normal. Diga. Eu me lembro que essa mãe assim chamou a gente muito desesperada, que o menino de um nada estava lá sentado e falava assim, ele está aqui. Outra hora ela pegava ele conversando sozinho, falando as coisas, né? E assim, como se estivesse conversando com a pessoa. Aí ela falava, ele não está assim, não está inventando, porque ela escondido, ela ouvia as conversas assim dele, tipo como se fosse uma coisa bem real, uma coisa demoníaca mesmo. Lembrando que às vezes em algumas escolas é incentivado, né? A criança a conversar com seu amigo no oculto. Ele pode conversar com seu amigo. Não, desculpa, não é amigo oculto. Chamado amigo imaginário. Isso é matéria.
Porque isso desenvolve a imaginação da criança, desenvolve a capacidade de pensar. A criança está sozinha brincando, ela vai criar um amigo imaginário. Eu tá o Pokémon, aquelas brincadeiras de telemóvel. Sim, E essas também. coisas, amado, vai criando ambientes, vai criando portinhos e portinholas que o diabo, ele adora essas coisas. Isso aí são portinhas de entrada que ele vai entrando e fazendo a festa e a farra dele. E também teve uma vez também que o meu irmão ligou também e pediu pra ver o quarto das crianças aqui. Aí ele olhou assim, a minha irmã, Marinal, aqueles ursos ali, ó, vai tirando. Vai tirando aqueles ursos ali. Não foi? Porque o que nós temos que tomar o cuidado, amados, assim, como eu disse na primeira aula sobre batalha espiritual, né? Nós não podemos também sair vendo demônio nas folhas balançando, não podemos ver demônio em tudo. Mas, entretanto, Sim, não podemos fechar os nossos olhos para as realidades Sim. que são reais e verdadeiras, que os demônios chegam de maneira embustida. Afinal de contas, ele não vai chegar no nosso lar, apresentar aqui, ó, aqui está meu cartão, só o demônio. Ele não vai fazer isso, é óbvio. Ele vai chegar, né, de maneira embustida para tentar trazer a miséria, a destruição. Então, as possessões, os processos de exorcismo, cada vez mais está se tornando muito comum, muito normal. A quantidade de filmes, quando você puxa lá, filme de terror. Gente, é tanto capeta, é tanto demônio, é tanta ideia que esse povo cria, né, e tal. E lembrando que todas essas coisas mexem com o imaginário, mexem com a cabeça das pessoas. E outra coisa, eu aconselho, irmão, não veja essas coisas. Fuja disso. A perturbação que fica dentro de casa. Quantas vezes que foi questionado e disse, pastor, por favor, ora porque fulano assistiu um filme aqui. Tá perturbada, Dizia que estou perturbado, não consigo dormir. Falei, tá, e quem manda ficar assistindo essas coisas também? Ah, não, mas é claro, a gente dá a palavra, a gente vai lá, a gente ora, a gente acolhe. E não vai deixar de acolher. Mas isso é atração, fica se atraindo para dentro de casa, para dentro do lar, essa presença demoníaca. Então, a sugestão, não fique, né, trazendo essas coisas para a tua casa, para o teu lar. Tá? Possessão. E o que é opressão? Nós ajudamos a autoestima de alguma pessoa para que ela não conte ou não faça alguma coisa. Ele está levando para o lado oprimir. Veja bem, você está usando aqui a linguagem natural. Né? Sim, a linguagem natural é essa, a palavra, né, a definição da opressão é quando você oprime. suprime a vontade de uma pessoa. Mas dentro do sentido da linguagem que queremos falar, opressão demoníaca, o que é isso? A possessão, como o próprio termo diz, né, tomar posse, é estar possuído, é o comando, a linha de comando daquela pessoa não é mais ela. Agora tem um demônio que está na área de comando da vida dela. Né? Ela passa a ter uma dupla personalidade, né? O eu dela e o espírito de demônio que está sobre ela ali. Agora, a opressão é uma manifestação demoníaca que não toma posse, mas age de fora para dentro. Não gosto disso, mas só vou dar usar um termo, né, que tem sido muito usado, é o tal do encosto. Né? Se tornou uma linguagem muito popular, o tal do encosto. Né? É aquele demônio que fica do lado de fora, mas está ali oprimindo e levando aquela pessoa a ficar sobrecarregada, né, no sentido de ações demoníacas que o reino das trevas produz. Mas são ações diferentes. Possessão e opressão. São manifestações demoníacas, diabólicas, infernais, que vêm para destruir e, porém, são tratadas diferentes. Né? Mas vamos para a nossa lição. Olha só, harmonização nas narrativas. Por quê? Porque quando você pega, né, o texto de Mateus, Mateus diz que havia 2 endemoniados. Marcos e Lucas diz que foi um só. Opa, então qual é o problema? Eu acho que essas coisas são muito simples. Por quê? Primeiro, a ação de Mateus é narrar o plano geral. Ele estava narrando, olha, havia 2 endemoniados. No caso de Marcos e de Lucas, o que eles estão enfatizando?
estão enfatizando aquele que era o mais agressivo, aquele que tinha uma conotação de maior expressividade. A mesma coisa ocorre com o cego Bartimeu. Né? Um dos evangelistas vai lá, diz que eram 2 cegos que estavam ali na estrada de Jericó. Mas Marcos vai citar que é um só que está ali, o Bartimeu. Mas então por que há então discrepância? Não, é que quando está narrando Bartimeu, que Bartimeu foi o mais incisivo, foi aquele que se destacou, foi aquele que gritou e fez a coisa acontecer. Por isso que o evangelista se prendeu a narrar apenas um. Né? E o episódio, né, que ocorre da manifestação maior estava sobre esse homem aqui que os evangelistas Marcos e Lucas se prendeu mais. Então, na harmonização das narrativas, é isso. Os textos não têm discrepância, apenas uma questão de foco, ênfase. A ênfase foi dada aqui, havia 2, mas a ênfase maior, o Evangelho de Marcos, ele apresenta apenas 1. A opressão. Vamos para o nosso texto, no capítulo 5 de Marcos, que diz assim, olha, descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro do sepulcro um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém podia prender. Olha aqui. Essa narrativa aqui que Marcos faz, os evangelistas fazem, sobre o quadro, o cenário, a situação que estava esse rapaz, esse homem, nos mostra que quando ocorre a manifestação demoníaca, o corpo físico permanece da pessoa. É o mesmo corpo. Entretanto, a linha de comando é outra. E aqui chama-se a atenção, é que uma pessoa possuída, ela tem uma força sobre-humana. Por isso que muitas vezes vemos pessoas fazendo coisas anormais, atípicas. Vamos, por exemplo, vamos pegar um sucesso de televisão, o Incrível Hulk. Poderíamos classificar, é um possuído, porque ele vem com aquela força em nada. O carro vira caixinha de fósforo para ele, né? Aquela força. E interessante que a gente olha o Incrível Hulk, é algo normal, natural. Se olharmos dentro do ponto de vista de uma possessão, sabe? Aquela força é exatamente o que ocorre com uma pessoa quando ela está possuída. Os demônios sobre essa pessoa, ela traz, primeiro, essa força sobre-humana, essa força desnatural, que um ser humano comum não poderia fazer. Vou só abrir um leque aqui. Não sou contra os esportistas. Tá? Acho que o esporte, ele ajuda, né? Mas, entretanto, eu como pastor, nem conversei com o pastor Marinho, não sei a posição dele. Mas deixa eu, na aula aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho uma posição muito firme sobre essa questão de lutas marciais. É preciso tomar um cuidado muito grande com essas lutas orientais. Kung Fu, Karatê, Aikido. Por quê? Não é apenas uma luta comum. Na grande maioria das vezes, há uma invocação de força sobre-humana e sobrenatural. É só observar. Se lembrar do filme Karate Kid. Não é apenas o humano. Se concentre, chama a tua força interior e não sei o que mais. E pronto, aí o menino vai lá e encosta uma árvore e quebra uma árvore. Epa! Não existe essa força. Não está sendo algo humano. Então, você não é o seu corpo que está fazendo, é o seu psique, a sua mente. Gente, e mente não quebra a árvore. Opa, então de onde está vindo essa força? De onde é que está vindo isso? É preciso, amados, que dentro da nossa realidade, nós olhemos.
Troca de faixas, aquelas coisas de troca de faixa. Nós Né? temos inúmeros problemas em relação a isso. Eu, como pastor, oriento, meu amado, cheque bem o que você está fazendo. Você está, de repente, tentando cuidar do seu estado físico, mas pode estar criando um sério problema espiritual. Porque aí eu já encontrei, tive dificuldade com algumas pessoas, dizer, pastor, o senhor é muito radical quanto a isso. Eu falo, não, mano, eu só estou ensinando. Porque quando você vai fazer uma troca de faixa, né, tem todo um ritual que se é feito, no sentido de venerar o tatame. O tatame tem que ser venerado, né? Aí tira, o senhor Paulo pregou aqui recentemente, tira a sandália dos teus pés, né? No tatame, você vai ter que tirar a sandália lá, porque aquele local, ele chama o tatame como sagrado, né? O tatame é sagrado, então você tira ali, venera-se o mestre quando ele vai fazer a troca de faixa, né? E há muito essa busca dessa força interior. Então não é algo físico, amados, é algo espiritual. Muitas das lutas orientais não é, do meu ponto de vista, não é esporte, é prática de religião. Até porque eles são budistas, há uma invocação de espíritos, né, no sentido de exercer força sobre-humana, força fora do comum. E esse homem, que a Bíblia diz que ele estava possuído, né, possesso de um espírito imundo, o quadro dele é estarrecedor. Por quê? Primeiro, já leu 3 aí. O que diz aí? O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. A situação do homem. Morava nos sepulcros. E sempre lembrando, as próprias culturas, né, se estabelecia que o sepulcro, o cemitério, sempre foi locais sombrios, né, locais das almas, essas coisas. Isso aí, dentro do imaginário humano, isso sempre existiu. Né? E este homem, ele vai exatamente para onde? O sepulcro, o local de morte. Ele vai habitar no meio dos sepulcros. E a Bíblia diz aqui, a parte B, nem ainda com cadeia ninguém podia prender. Ele era indomável. Não tinha cadeia, não tinha grilhões que conseguisse deter a força que esse homem tinha. O verso 4 diz que, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Se você pegar essa narrativa e entregar um psiquiatra moderno que descrê da Bíblia, ele vai arranjar uma esquizofrenia, ele vai arranjar qualquer coisa aqui para explicar isso aqui. Mas a Bíblia, a explicação é clara, mas chama-se possessão. Possessão não é desequilíbrio, né, funcional da mente, não. Aqui não é apenas uma questão de mudança de personalidade. Ele tem uma mudança, não. Esse homem aqui, a possessão sobre ele, gerada essa força, e quando queriam detê-lo, até porque ele se tornou alguém perigoso. O perigo é muito grande. Tá, deixa eu abrir uma moleque aqui. Vamos falar um pouquinho dos problemas que envolvem essa questão da possessão. Escuta, não estou aqui defendendo tese nenhuma, estou apenas aqui para a gente conversar e analisar as coisas. Hoje, existem muitas pessoas que estão dentro de presídio e vai passar o resto da vida lá preso. Sabe por quê? Porque deram lugar ao diabo. Pastor, o senhor está isentando? Não, não estou isentando ninguém, não estou defendendo ninguém. Que pague pelo crime que cometeu. Pague. Agora, em muitos casos, deram lugar ao diabo, deram lugar ao reino das trevas,
ficaram possuídos de demônios e cometeram crimes horríveis e horrendos. E eu digo, o diabo, o demônio, ele é tão sujo, tão horroroso, que vai lá, usa a pessoa, é cavalo do diabo, ele usa, abusa, e depois que a pessoa está lá, toda estrubicada, né, que cometeu aquele monte de besteira, ele sai de fininho, ó, e a pessoa fica ali com aquela bomba na mão. E vai ter que passar o resto da vida declarando com crimes, com coisas horríveis, que até ela mesma não tem como explicar. Já vi situações de narrativa de pessoas que estão presas, né, e que, quando é questionado, crimes bárbaros, tá? Crimes bárbaros que foram cometidos, e quando a pessoa pergunta assim, e o que você tem a dizer sobre o crime? Como é que foi? Ele diz, olha, não sei. Eu só sei que, de repente, eu saí fora de mim e tal, e não sei explicar, não sei explicar como aconteceu e tal, vou pagar pelo meu crime, mas, queridos, não estou afirmando que todos, estou apenas dizendo que nessas situações existem várias realidades. Pessoas são possuídas e o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele continua destruindo lares, famílias. Para quem dá espaço e lugar para ele, ele faz o estrago dele, faz e faz mesmo, amados. Agora, olha a situação desse homem aqui. Imagine esse homem no meio da sociedade. Ninguém pode deter. Hoje ainda, né? Botava uma bala na cabeça dele, é assim que a polícia ia tratar e resolvia a situação dele aqui, sabe? Mas, dentro do sistema que tinha anteriormente, para poder prendê-lo, tudo que colocava, ele era um incrível Hulk. As correntes que colocava nele, ele arrebentava como se fosse um fio de linha. E a sociedade não teve como fazer nada. E eu vos digo, irmãos, sociedade, medicina, não espere algo feito por eles. Se a igreja não se postular como coluna da verdade, como agente de Deus para trazer libertação, essas pessoas vão morrer endemoniadas. Porque não tem remédio para demônio. Não tem remédio, não tem Rivotril, não tem nada que funciona nesse sentido, não. O que acontece, escuta isso, em muitas alas psiquiátricas é uma dopação contínua do corpo, porque o corpo fica todo debilitado. Aí o demônio às vezes não tem como usar o corpo, por quê? O corpo está debilitado de tanta droga e psicodroga que é colocado sobre aquela pessoa lá, né, dentro de uma ala psiquiátrica. Aí diz, é doença, tá vendo? Porque tomou. Não, é porque o corpo já não. O demônio não tem nem como usar o corpo, porque o corpo já está todo destruído de tanta droga que foi colocada no corpo. Mas eles trabalham de maneira destrutiva, destruidora. Eu lembro numa certa feita que uma irmã nos ligou e falou que tinha uma moça, uma jovem, né, ainda bem jovem, e ela estava tendo várias manifestações de possessões. Resumindo bem a história, e nós fomos para a igreja. Eu falei com a irmã, olha, eu prefiro marcar a igreja, nem na casa dela, nem na minha casa, não. Eu vou marcar na igreja. Né? E nós fomos para a igreja. E eu vos digo que foi uma noite difícil, né? Uma noite difícil porque a carga demoníaca que estava sobre aquela moça era uma coisa fora do comum. Fora do comum. Foi mesmo. Ela tinha uma ação demoníaca que já estava sobre ela há muito tempo. Sim. Né? E engraçado que ela foi para a igreja normal, pastor. Nada. Normal, foi lá, conhecemos ela. Eu, a Rose e... Um diácono. Tinha um diácono e levamos um obreiro. Sim, né? sim. E foi interessante. O obreiro, ele encostou lá no canto assim. Né? Nós estávamos lá, como se fosse no final lá, ele encostou cá e ficou cá e a gente... Ajudar, irmão, mas... Ele ficou lá no canto lá e nem de lá sair, né? Mas é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma, e graças a Deus a moça saiu de lá transformada. Mas o que nos chamou a atenção é a força. Era uma moça de, sei lá, de 21 anos, sim, 22 anos. Nova. Né? Não era grandona, era uma moça normal, sabe? Um corpo físico não tão avantajado. E, olha, deu trabalho. Eu me lembro de uma certa altura em que nós passamos uma vigília no grupo de 6 pessoas, com minha mãe e eu, por exemplo, com legião de demônio. Aquilo era coisa incrível, porque, como a pastora acabou de falar, é uma coisa inacreditável. E o mais preocupante é que a pessoa saiu na legião
E Entrava a outro. pessoa estava tão frágil que ela não conseguia se conectar em Cristo. Rapidamente o diabo saía e entrava outro. Sim, é assim mesmo. Na sequência. Saía, ela ficava tudo bem. Daqui a pouco ela, alguns segundos, o diabo entrava. Ou seja, nós passamos uma vigia. É assim mesmo. Desde das 10 da noite, fomos até às 5 da manhã. Uma vigia, nunca esqueço isso. 5 da manhã, 6 da manhã, ela ficou liberta, graças, mas pode. Glória a Deus. Sim. A possessão é algo, né? E temos que lembrar, amados, que não existe demônio demais. Cada um, situação. Já pegou uma situação, você chega lá, a pessoa caiu, nem bem tá caindo lá, você já diz, vai embora, acabou, tá ali dentro e amém. Agora, existem casos que são muito fortes, existem casos que são... Esse aqui é um caso específico também, né? Que você vê que é uma ação muito forte, né, de atuação demoníaca, diabólica. E uma coisa que eu digo aos irmãos, amado, precisamos lembrar, lembre-se sempre, o que você tem quando você está com uma pessoa possuída? Você tem um corpo, uma pessoa, mas esse corpo ali, aquele momento, não é aquela pessoa que está no comando. Então, a primeira atitude que eu sempre tive com os obreiros, pastor, sempre, proteja o corpo da pessoa. Proteja a pessoa. Para não machucar, Porque né? se você não tomar cuidado, você corre o risco, depois de você libertar a pessoa, você ir lá para a delegacia. Porque a pessoa vai ficar cheia de hematoma, todo quebrado, todo arrebentado. Né? Tivemos um caso no nosso estado lá que foi gravíssimo. Né? Umas pessoas foram orar por uma moça, a moça caiu, possessa, não tomaram os cuidados devidos, ela foi e pulou do segundo andar. Foi mesmo. Saiu correndo, pastor, endemoniada, e foi lá e pulou do segundo andar. Foi pessoas que a gente conhecia mesmo e acompanhou até quer dizer, a moça depois. Descuido de quem estava tratando com a situação. Então, com o demônio não se brinca. Né? Temos que ser sérios. Né? Então, Na minha família também já aconteceu isso, tem um irmão meu, hoje, graças a Deus, ele é evangélico, mas ele foi numa festa na casa de uma prima minha, e quando ele chegou lá, o demônio falou no ouvido dele: hoje tá bom pra gente dar uma festa aqui, é hoje. Aí participou daquela festa, foi embora, pegaram o trem, vieram pra casa, quando chegou na estação, o demônio pegou ele. Segurança veio, já colocaram logo aquela camisa de força, levaram para o hospital, e ali, encheram de remédio, tudo, a hora que ele melhorou, voltou para casa. Aí voltando para casa, meu irmão ali desviado, até fez um propósito para Deus: se meu irmão chegar bem em casa, eu vou voltar para o Senhor. Aí quando meu irmão pisa o pé na escada de casa, já começou de novo. Na sala da minha mãe, tinha um aquário, como fosse o tamanho desse tubo aí, desse vidro, e nenhuma só, ele espedaçou tudo e subindo pela parede. Incrível. Sim. Incrível, subindo pela parede. Ali, ó, orações, passando a noite inteira, a madrugada. Mas graças a Deus, meu irmão foi liberto. amém. Glórias amém. a Deus. Então, vai orar para a pessoa se está possessa? Não feche os olhos. Ore sempre de olhos abertos. Aos homens, se for orar, tiver gravata, a primeira coisa, tem que arrancar a gravata, senão vai morrer. Vai morrer, porque depois que o demônio agarrou na gravata, opa! Sim, se não tomar cuidado, acaba morrendo. Então é preciso tomar muito cuidado. Eu já vi isso acontecer, pastor. Sim. Minha mãe pegou na gravata do pastor assim, ó, saiu puxando ela Sim, assim, mas se fosse nós obreiros pegar e tirar. Sim. Sim, existe Tem uma muito graça para isso. Mas, então, querido, tem que proteger o corpo, tem que proteger a pessoa. Não adianta gritar dentro do ouvido. Tem pessoas que, depois que de liberta, é quase surda. Fica perturbadas, né? De tanto que gritou-se no ouvido da pessoa. Lembrando, você precisa gritar dentro do ouvido da pessoa. Você precisa ser firme. Ter autoridade, ser né? contundente, ter autoridade, né, com os demônios. E eu digo, se você não tiver convicção de quem você é, da sua postura em Deus, você não consegue expulsar demônio nenhum, não. Porque demônio não respeita, não adianta, não respeita a carteirinha, não respeita o diploma, não respeita quem você é, se você tem tempo de crente, se você não é crente. Não tem dessa. Ele é sempre mentiroso e ousado. Quantas vezes já cheguei em situação, o demônio olhar e dizer: não vou sair. Sim, como pastor, eu não vou sair. Quer saber da informação dele, cara? Aquilo que a Bíblia diz que vai sair e acabou, e o assunto encerrado. Eu não tenho que
Ele tenta intimidar, né? Ele tenta nos intimidar e fazer você recuar, né? E ele já dá, quantas vezes chega em situação já deu o grito. Não adianta que eu não saio. O que você veio fazer aqui? Já não sai. Você não sai. Né? E vai sair em nome de Jesus, sim. Né? E lembrando, você pode ter surpresa, tem inúmeras situações, inúmeras reações. Né? Há uma força muito grande. E esse homem aqui é o exemplo tipo de alguém, de uma força sobre-humana. Uma vez, irmãos, eu estava em casa, uma pequena, né, uma jovenzinha, chegou lá em casa chorando, pastora, vai lá em casa agora, a minha mãe está estranha, minha mãe está falando umas coisas, pastora, pelo amor de Deus, vai agora. Aí eu fui. Aí eu cheguei na frente, né, Samuel veio para trás, aí eu fui lá, aí ela estava lá toda transformada e com espírito maligno mesmo, né, ela falou assim para mim, parece ser uma brincadeira, né, mas ela disse assim, sua feia. O que você veio fazer aqui, sua feia? Você é feia. Aí eu falei, eu vim te expulsar, demônio, em nome de Jesus. Pá, caiu, né? Saiu, voltou chorando. Aí quando Samuel chegou, entrou de novo, você lembra? Então aquela situação assim, quer dizer, se a gente intimidar, a gente perde. Então é autoridade, é no nome de Jesus que o demônio sai. Porque ele vai te enfrentar. Lógico. Vai enfrentar. Vai te enfrentar e ver se você titubeia, né? Se você não mostrou que tem convicção da fé que tu tem. Aí eu disse, feia você, demônio. Sai em nome de Jesus. Eu disse pra você, se preocupa não, ele é mentiroso. Foi. É lindo, não se preocupa não, ele é mentiroso. Tá, vamos avançar que as nossas horas estão indo. Então, os demônios eles têm força sobre-humana. Agora o versículo 5 diz que ele andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Uma das ações dos demônios é mutilar aquele que está possesso. Quando eu citei aqui o filme Exorcista, essa moça, né, ela deteriora fisicamente. Você pega o quadro dela quando ela morreu, você diz, não é a mesma pessoa. Porque os demônios é exatamente isso, ele vai destruindo todas as pessoas que envolvem-se com magia negra, com o poder das trevas. Você vai perceber que a pessoa envelhece, a pessoa se acaba, fica acabada. Porque é isso que os demônios fazem. Os demônios nos odeiam, eles nos odeiam e eles trabalham e labutam duramente para nos destruir e nos desfigurar. Então, esse rapaz aqui, esse homem, ele, além dessa força sobre-humana, ele se mutilava, né? Ele causava danos a si próprio, andava nu, né? O quadro dele ele se tornou antissocial. Era alguém que tinha que viver mesmo à margem. Demônio envergonha, né? É isso que vai fazendo com as pessoas. Envergonha, né? Quantas mulheres, né, que, possuída por demônios, entram na sensualidade e vai para a prostituição e fazem coisas que posteriormente se envergonham, né? Quantos homens possuídos por demônios e que caem no homossexualismo e fazem horrores e que quando são libertos, meu Deus, como eu vou fazer isso? Ação demoníaca, ação do reino das trevas. Porque o demônio ele tenta exatamente isso, é envergonhar a pessoa. Por isso esse rapaz aqui anda completamente nu, desnudo, né? O versículo 6 diz que quando ele viu a Jesus de longe, ele correu e o adorou. O que nós vemos nesse texto, irmãos? É impressionante o poder da presença de Jesus. Jesus chega em Gadara, o homem antissocial, o homem sobre-humano, quando vê a Jesus, ele vem correndo. Se ajoelha, ora. E o texto continua dizendo assim, clamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormente.
Essa é a ação. Clamando que tenho contigo, Jesus. Não me atormente. Ele reconhecia o poder do Cristo. Ele reconhecia a soberania, a pessoa de Jesus como Deus. Deus é o Filho do Deus Altíssimo. A lição aqui nos permite abrir um leque, irmãos. Deixa eu pegar aqui. Sobre os demônios sabem exatamente quem Jesus é. O demônio também sabe quem você é. Opa! Deixa eu dizer uma coisa. Os demônios, eles não sabem o que você pensa. Não sabem. Mas, lembre-se, você não precisa saber um pensamento de uma pessoa se você já está vendo a atitude dela, o comportamento. Hoje tem a psicologia comportamental, né? Às vezes por um comportamento, uma ação, mexer nos olhos. Hoje já consegue se saber só pela ação, o comportamento que a pessoa está tendo. Imagina os demônios, que não são presos a corpo físico, que não estão presos ao espaço, né? Se locomovem a uma velocidade muito grande, né? E tudo isso, amados, que eles têm são vantagens sobre nós. Não tem onisciência, não tem onipresença, mas tem vantagem. Pastor Sobel, estou lembrando aqui, capítulo 4 do Evangelho que estudou Mateus lá no deserto, o próprio Satanás perguntando ao Senhor, ó, se você realmente é filho, se você, quando ele foi tentado por Jesus, se tu és filho de Deus, se tu és, olha só como é que ele tentando enganar. Lá ele está dizendo, se tu és mesmo, e aqui ele está reconhecendo. Sim. Mas ele queria colocar uma dúvida, aqui ele está reconhecendo. Mas assim, lembrando, né, pastor, o que acontece? Lá foi aquela ação do chefão. O chefão foi lá para peitar Jesus, entendeu? Aqui é subalternos. São os soldadinhos dele. E aí, uma coisa, irmãos, que a gente falou, acho que na primeira aula, não existe dualidade, tá? Existe um erro muito grande, e o dualismo não é teologia bíblica. Não existe esse negócio assim, a pessoa diz assim, a guerra entre Deus e os diabos. Não existe. Não existe guerra entre Deus e o diabo. Lembrando, Deus é criador, o diabo é criatura. O diabo nunca foi páreo para Deus, nunca. O sopro de Deus acabou, não tem conversa. Não. Então, o que existe hoje é uma batalha espiritual, sim. Nós, né, entramos numa batalha, mas Deus é e continua sendo o soberano Deus. Né? O soberano Deus que jamais, e como a gente vai ver aqui, jamais o diabo pode peitar a Deus. Nunca. De hipótese e momento algum. Existem algumas coisas, claro, que em uma aula não dá para a gente entrar aqui em detalhes pormenores dentro do campo da funcionalidade, né, do mundo espiritual, mas resumindo, nunca o diabo está em paridade no sentido de poder afrontar a Deus. Então, aqui os demônios, eles chegam aqui, já bate continência, né? Opa! Tu és o filho, vieste nos atormentar, já está com medo. Por quê? Eles sabem da sentença dele. Né? Quando a Bíblia fala que o diabo e seus anjos, né? O inferno foi preparado para eles, ele já está pensando que tu vieste já nos atormentar, já chegou a hora, peraí. Né? Está pedindo um tempinho mais aqui. Mas eles estão reconhecendo, né? Reconhecendo a respeito do poder de Jesus. Veja bem, irmãos, o diabo sabe quem é Jesus. O diabo sabe quem é você, como eu disse. Nós vamos rapidinho, eu tenho aqui 4 textos para a gente ler. Atos capítulo 19. Agora eu já tenho. Só tenho pouco tempo.
E a gente tem muita coisa. Atos capítulo 19. Versículo 15. Quem achou pode ler. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Esse texto é um texto forte. Porque os filhos de Seba, que são chamados aqui de exorcistas ambulantes, né? Eles viram a manifestação de Deus através de Paulo, né? Aqui o versículo 13 vai dizer, olha, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seba, judeu, um dos principais sacerdotes. E aí, quando eles vão para lá para poder expulsar o demônio, epa, estava em 7, né? 5 conseguiu dar no pé, irmãos. Mas 2, o capeta segurou e falou, calma lá, vocês vão aprender um pouquinho. Sim, segurou 2 aqui, olha como é que Lucas descreve. Versículo 16, saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno, apoderou-se de 2, prevaleceu contra ele de modo que nus e feridos fugiram depois. Os demônios ali naquele como arrancou a roupa deles, deu uma baita de uma surra neles. Mas ele queria pegar os 7. Só como só tinha 2 braços, só deu para pegar 2. Mas os 2 já apanhou pelos 7. Né? Mas o nosso foco aqui é olhar qual é a declaração que os demônios fazem. A declaração deles, do verso 15, é: conheço a Jesus. Eles sabem quem é Jesus. Aí eles fazem a declaração. Eu sei também quem é Paulo. Não adianta se meter a besta com Paulo não, porque Paulo é apóstolo, Paulo tem autoridade. Agora vocês tomaram a surra, tiveram que ser pelado e envergonhado, né? Mas esse é o primeiro texto. Segundo texto, Marcos capítulo 1, versículo 24. Também quem achou já lê para nós. Aqui temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Quer dizer, quando Jesus encontra com esse endemoniado, ele dá o grito, olha, e temos contigo, Jesus. Já vieste nos destruir, bem sei, tu és o Santo de Deus. Tá vendo como é que a tropinha ali já está? Sim. Então, os demônios sabem quem é Jesus. Tem que baixar a cabeça. São derrotados. Ei, irmãos, eu vou dizer uma coisa bem séria. Você não precisa ter medo de demônio. Você só precisa temer a Deus. É só isso. E não pecar. Se você temer a Deus e viver a vida de santidade, ele pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Amado, o crente não tem que ter medo de macumba, de magia negra, de voodoo. Eles vão perder tempo. Pode fazer o que quiser contra a tua vida. Se você estiver na presença de Deus, caminhando na santidade e na pureza, não importa quanto capeta que vai mandar contra você. Vai bater na presença de Deus, amado. Você vai ser cercado e guardado por Cristo Jesus e nada. Tem crente que tem medo do escuro. Sim. E apaga a luz e sai correndo para pedir para dar coberta. Eu perdi o medo agora, há pouco tempo. Eu só dormia com a luzinha acesa. Olha. Oh, meu Deus. E lembrando, irmãos, os demônios são peritos em amedrontar, né? E eles fazem meios, formas, né, de gerar esse medo, esse terror, né, em relação a isso. Tá, vamos para o outro texto. Tiago, capítulo 2, versículo 19. O que diz? Tá cá. Tu crê que é um só Deus? Faz bem. Também os demônios o creem. Oh, glória.
Tiago, que foi pastor da igreja de Jerusalém, ele é irmão de Jesus, ele já explicita, dizendo, ei, os demônios, eles tanto creem porque viveram, eles sabem quem é Deus, sabem do poder dele, e tremem, escuta isso, tremem diante de Deus. É como vos disse, eles têm, né, esse ramo de atuação, de ação deles, mas são limitados. Sim. O senhor estava falando uma coisa aí, eu guardei aqui. Às vezes a pessoa fala assim, mas é uma batalha de Deus com o demônio. Aí está o resultado. Se eles tremem, como é que é a batalha? Batalha de quê, rapaz? Não, nós temos que saber. Nosso Deus é soberano, ei, não. Não existe essa coisa que o diabo tá. Não, pai. O diabo é criatura. Deus é criador. É como se fosse assim, eles colocam uma quebra de braço com Jesus, com Deus, né? Não, de forma alguma. A grande questão é, nós seres humanos somos dotados de uma coisa chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Deus, ele quer que você sirva a ele por amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E Satanás, ele vai meter o pé na porta do teu coração, arrombar, entrar lá para dentro e dizer, vem cá, me serve. Aí te oferece as bandejas, o pecado, e aí você abre o teu coração, deixa o diabo reinar, e aí fica colocando, a guerra entre Deus. Não, a guerra não é entre Deus e o diabo. A guerra é entre nós, na nossa vontade, que o diabo está me pedindo, e Deus, né, no seu rico amor, coloca tudo que nós precisamos para nos libertar à nossa disposição para sair das garras do inimigo. Mas nós acabamos dando ouvido à voz da serpente e ficamos enclausurados, presos, que é a situação desse rapaz aqui. E por último, o último texto dessa situação. João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Sim, a segunda parte. Para A segunda parte. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Tá. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Às vezes as pessoas leem esse texto e acabam interpretando errado. Quando diz assim, quem comete pecado é do diabo, né? Porque o diabo peca desde o princípio. Escuta, princípio ali não é a criação dele. Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo, querubim ungido, perfeito. Entretanto, ele decidiu pecar. Então, quando fala desde o princípio da sua queda, ele não foi criado diabo. Né? Então, só uma correção. E uma versão que tem sobre esse texto, quem comete o pecado do diabo, não é quem comete o pecado. Tem uma tradução que diz assim, aquele que permanece na prática do pecado. Né? Então, quem permanece seria a tradução melhor. Né? Quem permanece na prática do pecado, esse é o diabo. Porque o diabo, ele peca desde o princípio. Então, até porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Sim. Pecou, porque se olharmos aqui, João se arrependeu. Assim, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. É mentiroso. Aí seria contraditório com esse texto. Né? Agora, permanecer na prática, de maneira alguma. Né? Tem um autor que ele disse assim, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Não tem como você impedir que os pássaros lá em cima lá voem sobre a sua cabeça. Agora, você não pode deixar eles fazerem ninho na sua cabeça. Isso aí não. É como aquela passagem da Bíblia, né? Quando Deus liberta aquela mulher e fala, vai, não peques mais. Sim. Fechou a porta. Fechou a porta. Né? Fechou a porteira. Não tem mais volta. Tá. Então, os demônios, amados, são limitados e tem que bater continência ao poder de Jesus. Agora, vamos voltar para o nosso texto lá, porque aqui tem um fato. O versículo 8 diz, pois Jesus lhe dissera, sai deste homem espírito imundo. Então, qual é o primeiro ato de Jesus aqui? Vai embora, sai. Só que aí, entretanto,
O versículo 9, antes do demônio sair, então Jesus lhe perguntou, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, é o meu nome, pois somos muitos. Tá. Nosso tempo é curto, mas eu quero fechar a aula, né? Trazendo agora os nossos pormenores para fechar a aula. Escuta bem. Hoje nós temos inúmeras igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, que trabalham com processo de libertações, culto de libertações, cursos de libertações. O que nós precisamos entender? Biblicamente falando, não há nomes de demônios na Bíblia. Anjos, você tem 2 anjos citados na Bíblia, já falamos isso. Gabriel e Miguel. Tudo que temos fora isso são coisas que não estão na Bíblia. Aqui eu não tenho, mas tem só no computador. Mas eu tinha no Brasil apostilas com centenas e centenas de nomes de demônios. Né? Centenas de nomes. Tá. Para nós, Igreja do Senhor, isso não tem valor nenhum, irmãos. Nenhum. Eu, né, a princípio, né, no dia daquilo que estudava, né, fui aprendendo que tinha que saber o nome do demônio para expulsá-lo. E essa coisa que eu sou meu. Não, é bom. Deixa eu só fechar essa linha aqui, depois segura aqui, senão eu perco essa linha de raciocínio aqui. Então, eu aprendi que eu tinha que saber, essa foi a forma. Eu tenho que saber o nome do demônio, porque a partir daí, eu sei o nome dele, eu posso ter domínio sobre ele e vou conseguir expulsá-lo. E em uma das apostilas que eu tinha lá, está lá, aquela renca de nomes de demônios. Inúmeros. Entretanto, amados, o poder não está em você saber o nome do demônio. O poder está no nome de Jesus. Ele vai ter que sair, independente dele identificar ou não. Independente, porque o poder está no nome de Jesus. E aí que entra a questão do risco. Só segura aí. Qual é o risco que eu tenho visto muita gente sucumbindo? É que quando ela diz, eu fiz o demônio falar o nome. Qual é a ideia? Isso foi o que eu aprendi. Que eu passo a ter domínio sobre ele, sabe? Porque eu sei o nome dele agora, então eu tenho domínio sobre ele. A pior postura espiritual que eu e você podemos ter é achar que nós temos poder sobre o demônio. Isso aí é o caminho da destruição. É o caminho da derrota. Enquanto você estiver debaixo da submissão de Deus e entender quem liberta é Jesus, o poder é dele, a ação é dele, tu pode caminhar tranquilo. A partir do momento que você achar que está mandando no pedaço e que os demônios estão submetendo a você, que você já sabe o nome dele, vai mandar para casa dele, vai fazer, eles estão te obedecendo, você está correndo seríssimos riscos de você tropeçar exatamente nesses engodos de Satanás. Diga lá, pastor. Mas eu estava lembrando aqui, nós estudamos sobre isso aqui, sobre uma coisa muito importante, pastor, senhor, entre os anjos e também demônios. É que existe um demônio lá no Brasil, existe outro lá aqui, existe outro país. Aí a pessoa começa a dizer, quem você é? Eu sou fulano de tal, lá no Brasil. Quem você é? Espera lá, você trabalha aqui no mesmo horário, no mesmo tempo? Aí, e eu estudando a Bíblia, só um só que é único. Onipresente, onipotente. Como é que um demônio pode estar no mesmo, em todo lugar no mesmo momento? Aí a pessoa está expulsando, como é que é o seu nome? Ele é Jucabelo, mas tem o Jucabelo lá no Brasil também está fazendo outra, tem fazendo. Vem cá, todo mundo, você está no mesmo momento em todos os lugares? Não, mas está errado. Aí que vem a mentira dele. É porque ele é enganador. O que nós temos que entender é que os demônios são enganadores. São enganadores, são mentirosos, eles são ludibriadores. E se nós
incorrermos no erro de tentar dialogar é o que pauta a nossa lição. E isso aqui é importante demais. Olha só, Jesus ele diz, qual é o teu nome? Legião é o meu nome, pois somos muitos. Jesus não abre diálogo com o irmão. É a única vez. E por que, pastor, que Jesus então coloca essa situação? Epa, qual é a situação desse homem aqui? Eu vos disse, força sobre-humana, não tinha cadeia, ninguém segurava o homem. A coisa era fora do comum e anormal. E, lembrando, Jesus está em Gadara, fazia parte da cidade de Decápolis. Decápolis eram 10 cidades. Esse local, até porque aqui tem os criadores de porco, não era a terra dos judeus. Era uma terra mista, que tinha gentios e judeus. E por que Jesus em uma terra gentílica, né, porque os criadores de porco, é óbvio, não é judeu, é impossível ser judeu, porque o judeu não come carne de porco, e aquele ali é um animal abominável e imundo, então não pode ser judeu, é óbvio, né? Então, ali são gentios. E por que Jesus então faz questão de frisar essa questão ali do demônio? Para que aquelas pessoas soubessem quem é que estava por trás da mazela da vida daquele homem. Para que aqueles que estavam ali, e olha que quando eles testificaram lá para os porqueiros lá, a situação ficou feia. Porque já o quê? Essa capetada, essa demorada, e acabaram o que fizeram, mandaram Jesus embora. Né? Porque ali eles entenderam, né, consideraram que os demônios foram destruidores por causa da presença de Jesus. Sem Jesus, era só um homem destruído. Com Jesus, os porcos foram 2.000 porcos que se perderam. Então, é melhor perder um homem do que perder 2.000. Mas tem aqui, se der tempo, a gente vai colocar aqui. Então, irmãos, olha só, Jesus aqui ele não está dialogando. Então, um ponto da nossa lição diz expulsar e não dialogar. O diabo é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44 diz, vós tem por pai o diabo, porque é mentiroso, nunca se firmou na verdade, ele é homicida desde o princípio e ele é o pai da mentira. Então, o que ele falar para você não serve. Não precisa, nós não precisamos de entrevistar, de conversar com o demônio. Eu me reservo, irmãos, todas as vezes, o demônio quer falar, demônio, cala a boca, não preciso, não quero. Todas as vezes que você for lidar com um endemoniado, ei, você tem uma fonte de informação, sabe qual é? O Espírito Santo. Por isso que o dom do discernimento de espírito é importantíssimo na vida do cristão. Porque ele vai identificar, opa, tem demônio ali, o Espírito está testificando comigo, é demônio. Sim, é uma ação demoníaca. E eu, na autoridade do poder do nome de Jesus, eu vou expulsar, vou repreender, e eu não preciso. Ah, eu estou aqui porque fui enviado, eu estou aqui porque... Você está no local que não é teu. Então você pega a tua mão assim, ó, racha fora. Pastor, a palavra diz assim, não dê lugar ao diabo. Sim. Certo? Sim. Como que a gente sabe que a pessoa está dando lugar para o diabo? Uai, como que a gente identifica? O que é dar lugar ao diabo? O crente pode dar lugar para o diabo? Claro. Como é que dá lugar ao diabo? Claro que pode. Escuta. Qual é a atuação do diabo? A atuação do diabo, ele trabalha onde há pecado. Onde há pecado, há atuação demoníaca e diabólica. Então, quando você abre para a sua vida qualquer atuação de pecado, você está dando lugar ao diabo. Porque para ele atuar contra você, ele precisa desse elemento chamado pecado. Sem pecado, filho, você tirou a radiação dele. Ele vai ficar doidinho, eu quero entrar em campo, mas não tem como, que campo? É só uma brecha. Sim, você tem, se você pecar, pronto, aí ele, ó, botou o time dele em campo. É a pergunta assim, como sabe que se a pessoa está endemoniada se a gente não conhece a vida? É o discernimento. Não, que ele perguntou de novo também, né? Não foi? Você perguntou? Como que a gente vai saber que a pessoa está ali endemoniada? É discernindo. Aí nesse caso, assim, obrigado, eu não tinha entendido assim. Mas como é que eu vou saber se a pessoa está endemoniada? Óbvio, tem que ter o discernimento espírita. Porque ele não vai se retorcer ali. Existem pessoas assim, não, a possessão sim, existe caso, a pessoa vai, não tem como. Você já chegou, já distribui no chão e a coisa vai e tal. Agora, a opressão, que a gente falou no início da aula, na opressão demoníaca, é o demônio enrustido. Né? E ali você tem que ter o discernimento de espírito para entender qual é a ação do demônio ali que está atuando, trazendo perturbação. A pessoa não dorme, a pessoa fica ali vendo coisas e tal, e a casa vira um auê danado,
Né? E você precisa de discernimento do espírito para entender o que está ocorrendo no mundo espiritual, que é o mundo invisível. Uma vez a gente estava no culto, aí tinha uma mocinha, cheia dos reteté, né, que eles falam, e pulando como se estivesse no espírito. E algumas irmãs ali, glória a Deus, aleluia, e querendo que se manifestasse mais o espírito sobre aquela menina. Aí eu discerni, na hora eu falei assim, isso não é espírito de Deus, é espírito maligno. Aí eu saí de trás, eu gostava sempre de sentar atrás para me observar, né? Aí eu olhei e falei assim, isso não é de Deus. Aí eu fui lá, coloquei a mão, expulsei. As irmãs ficaram assim quando eu falei, sai em nome de Jesus. Aí elas acharam até um absurdo, né? Aí o demônio se manifestou, realmente, a moça caiu no chão, os obreiros ajudou e Samuel lá orando. Quer dizer, se a gente sustentasse, é o Espírito Santo, a moça estava cheia do Espírito Santo. Não era. Então é preciso ter um discernimento. Né? Lembrando, irmãos, os demônios são imitadores. Imitadores. Você vai encontrar demônio falando em língua. Oh, É verdade. sim. Pessoa possessa falando em língua, aí dá um nó na cabeça do sujeito. Agora, peraí, daqui a pouco ele está entrando da profecia. Então, você tem que ter o discernimento. Não, isso aqui é demônio, eu vou repreender em nome de Jesus e na autoridade do nome do Senhor e acabou. Sim. É igual eu tava vendo lá no Facebook hoje, tava o pastor dentro da igreja, e ele falou bem assim, irmãos, tem um anjo e ele tá caminhando no meio da igreja. Aí na hora que a igreja ouviu isso, começou a pegar fogo. Aí ele pegou e falou assim, tá passando no meio dos jovens. Os jovens começaram a pular e tal, aquela coisa. Aí o anjo tá passando no meio das irmãs, as irmãs mesma coisa, começou. Aí o anjo tá em cima do altar, eu subi em cima do altar e começou. A igreja ficou toda no reteté, aquela coisa toda. Aí no final ele falou, igreja, sabe quem é esse anjo? É Satanás, a igreja murchou toda. Meu pai. Quer dizer, cadê o fogo de Deus? Se era de Deus, era para pegar. Infelizmente, existe muita falta de discernimento no meio do povo de Deus. Sim. Né? Não é a nossa matéria, mas se caber aí em uma das lições, né, falarei um pouco sobre o satanismo. Né? Tem um autor americano chamado Mark Bubeck, ele tem um livro que é best-seller chamado O Adversário. Ele tem um outro livro que chama Reavivamento Satânico. É um livraço, mas ele mostra como que os Estados Unidos hoje têm sido tomados pelo satanismo, né? A quantidade de ação, de estratégia do reino das trevas, né? No sentido de fazer valer essa questão satanista. Né? Hoje já existe a igreja de Satanás. Na Alemanha, que fizeram uma estátua de Lúcifer. Tem uma bendita uma estátua de Satanás. Bendita não, maldita. Isso é uma afronta. Eu confesso. Maldita. Dolorido, sabe por causa de quê? Lembrando, irmãos. Tá, o que significa a Alemanha para nós? Ei, a Alemanha foi para a reforma. É Martinho Lutero. É Satanás batendo na cara da igreja, dizendo, ei, vocês fizeram reforma? 5 séculos depois, eu estou botando uma estátua de Satanás ali. É por isso que nós, como geração atual, temos que reivindicar o poder do Senhor e dizer, ei, pai, aqui não, Satanás. Território que Deus conquistou, você não vai fincar sua bandeira aqui mais não. Então, nós, como igreja, precisamos nos levantar com autoridade, com o poder do Senhor, com discernimento e colocar ele no lugar dele, no qual dele é derrotado. Né? Mas para isso a igreja tem que ter autoridade. Então, irmãos, não converse com demônios. Não dialogue. Fale com Jesus, fale com o Espírito Santo. Receba a orientação dele, do Senhor. Não de demônio. Não vale. O que ele te disser, não vale. Ele é mentiroso. Eu me lembro de uma situação dessas questões de demônio falar. Oh, Jesus, misericórdia. Demônio, a pessoa estava endemoniada, aí foi dito lá, o demônio disse assim, porque é tua amiga que fez um trabalho de macumba e não sei o que e tal. Sabe onde é que a mocinha